Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Daiane Eu me chamo Mayara. e hoje a gente vai falar um pouquinho de como produzir um repertório comportamental que pode melhorar a sua qualidade de vida. A gente tem uma rotina bem agitada e a gente tem a plena experiência que pode sim ter hábitos saudáveis. E elas que fazem a rotina ser mais prazerosa e ter mais autonomia mesmo, autoridade de entender o seu lugar, né? E uma das coisas que a gente utiliza muito, tanto eu quanto a Mayara no dia a dia, é organização e planejamento. Então, eu, por exemplo, eu tiro sempre os meus domingos para organizar toda a minha rotina semanal. Eu Isso. utilizo a minha agenda para organizar todas as minhas atividades da faculdade, coisas esporádicas que eu posso fazer, como, por exemplo, uma consulta médica. Eu estou sempre incluindo todas as minhas atividades e isso me ajuda muito no meu dia a dia. É o chamado day off, né? Esse day off é justamente para organização. E outra coisa que é importante de se salientar é a questão do sono. O sono ele tem que ser um dos primeiros pilares que a gente tem que ter para fazer essa construção mesmo de hábito saudável. Porque o seu sono ele vai te ajudar na tua produtividade, na tua constância, na tua disciplina, em absolutamente tudo. E um dos pontos para melhorar o sono é justamente fazer a higiene do sono. Muita gente ainda não conhece, né? Isso mesmo. Eu tô praticando, né, ultimamente. Venho praticando a higiene do sono, gente. E umas coisas que tem me ajudado bastante, que é algo que muita gente não faz, é não tomar café até as 3 horas da tarde. E um hábito que eu também tô colocando aí na minha rotina é tomar alguns chás que vai melhorar aí a minha imunidade e qualidade do sono. Eu não funciono muito com chá, mas eu tenho descoberto a leitura. O hábito da leitura, assim, é um dos pontos, ou um podcast, alguma coisa que vale acalmando, vale concentrando, antes de começar a ir pra cama para dormir. Ou também o uso do celular. Não usar celular na hora de ir pro quarto. É uma das coisas que eu faço. Eu já entro no quarto com a luz apagada, já direto pra cama. E isso evita com que a luz, ela fique muito exposta em mim. Então, os meus hormônios, meus neurotransmissores acabam não sendo tão aumentados, né? Acaba tendo essa baixa. E aí, pra dormir, se torna melhor. E um ponto também importante, gente, quando a gente fala de repertório comportamental, não tem como a gente falar de rotina, né? Então, vai chegar um ponto que a gente vai se acostumando com aquela rotina diária. Uma das coisas também que me ajuda muito é controlar a minha alimentação diária. Então, eu sempre procuro fazer marmitas, né? Aquele famoso marmitex para a semana. Faço minha janta, faço meu almoço. Sempre ando com frutas na minha bolsa térmica para me ajudar a não comer besteira na rua, né? Então, assim, quando a gente se alimenta bem, a gente consegue ter um foco maior, uma concentração maior, uma atenção maior. Então, para quem está estudando, trabalhando hoje em dia, praticamente a gente passa o dia todo na rua. É muito necessário a gente estar regrado de algumas coisas específicas mesmo, para que digamos, esses processos básicos nossos, psicológicos, eles estejam alinhados, para que a gente consiga produzir e consiga estar sempre estável e também reduzir o nosso estresse no dia a dia. E outra coisa também, né, é ter o seu momento terapêutico. Comigo funciona a academia. Sou, assim, não... Você pode me chamar pra tudo. Se for pra academia, é sempre minha prioridade. Porque realmente é o meu momento. Então, aquele meu momento de eu extravasar, de eu tirar o estresse que eu tava tendo, de eu me sentir melhor. Eu acredito também que seja um momento de eu descobrir os meus limites ali na questão da força mesmo, de aguentar mais um pouquinho. Então, é muito importante você se adequar a atividade física que você gosta. Comigo funciona a academia, mas com você pode não funcionar. Então,
tente, mas tenha esse momento. Tá, mas não é possível ter todos os dias. Pelo menos 3 a 4 vezes na semana, você pega um final de semana, 2 dias na semana, já funciona. Já ajuda muito a você descarregar um pouco dessa dose de peso mesmo que você carrega da rotina, porque a gente sabe que não é normal. Quer dizer, que não é que não seja normal, né? Porque a gente tem essa mania de achar que o normal é você ter hábitos ruins por ter uma rotina agitada. Isso. E na verdade não é isso. A gente percebe que a produtividade ela melhora muito mais quando você tem uma qualidade de vida, né? Porque você faz com mais prazer, você faz com mais vontade mesmo. E tudo fica muito alinhado. Se sua alimentação tá alinhada, como a Day falou, todos os seus outros pilares também vai influenciar para isso, né? Isso. E uma coisa que a Mai falou, assim, da questão da normalização de não fazer muita coisa, né? Não ser muito produtivo. Quando a gente traz essa fala de você tentar alinhar ou ter esse repertório, né, para melhorar a sua qualidade de vida, lógico, a gente tem que avaliar os aspectos sociais da pessoa. Cada indivíduo tem a sua singularidade, todo mundo sabe disso. Mas a gente tem que estar sempre procurando sair da nossa zona de conforto. Então, assim, uma das coisas que eu venho buscando, tanto eu e a Mayara, que está nessa trajetória há um tempo juntas, é realmente não se limitar às coisas específicas e aquele caminho limitado, né? Então, assim, é um desafio. Eu não quero romantizar que não é cansativo, porque é cansativo. Mas eu entendo que lá na frente, talvez isso para mim seja mais comum e mais normal. Então é algo que eu almejo, né, hoje em dia, me autodesafiar e também ultrapassar alguns limites, né, que a gente acha que tem. E assim, uma coisa que Paulo Musi, né, vou referenciar o Divo, que ele fala muito, que é uma frase que pegou muito para mim, ache conforto no desconforto. Então, o importante com as falas que a gente tá trazendo aqui é que você saiba se autoconhecer. Você tem que passar por esse processo para que você identifique o que realmente é para que você, meu Deus, perdi o raciocínio. Então, para que você identifique o que realmente é um ponto de procrastinação e o que não é. Porque às vezes a gente quer colocar a culpa no cansaço, mas às vezes a gente sabe que não é realmente o cansaço, é a preguiça. E uma das coisas que eu sempre levo pra mim, assim, e fortaleço, é que eu não devo estar brigando com a minha preguiça, porque ela sempre vai vencer. Então, quando os pensamentos automáticos vêm para eu parar de fazer aquilo que eu estou fazendo, ou para eu adiar alguma coisa que eu tenho que fazer naquela hora, eu automaticamente já levanto e faço justamente o contrário para não fortalecer o pensamento negativo. A gente tem que ter a gente tem que saber essa diferença, né? O que de fato é uma desculpa e o que é só uma... Eita, peraí, não, foi ao contrário. A gente tem que saber realmente essa diferença, né? Quando a gente usa o cansaço, a procrastinação como uma desculpa, ou quando a gente realmente tá no nosso limite. Porque, de fato, às vezes a gente não consegue controlar isso. E tá tudo bem também. Só que da mesma forma que a gente controla o ambiente também nos controla. Então, é pra gente entender que a ordem, às vezes, das coisas que a gente tenta fazer não estão bem encaixadas. Porque, por exemplo, se eu atraso em um lugar, eu vou acabar atrasando em outro. Então, será que eu não posso ajustar isso também? Entender essa logística, entender o porquê isso acontece dessa forma, né? E uma das coisas que me pega muito toda vez que eu penso em sair da minha zona de conforto é entender que toda decisão ela vai precisar de uma renúncia. Então, às vezes, a gente realmente vai precisar abdicar de algumas coisas, de alguns afazeres, de alguns dias, de alguns descansos para conseguir fazer aquilo que, na maioria das vezes, a gente nem sabe, a gente nem conhece. E cá pra nós, é recompensador demais tá construindo isso e tendo a certeza que realmente a gente tá fazendo diferencial, né? Sim, é muito importante. Então,
quando a gente traz realmente a questão do repertório comportamental para melhorar a qualidade de vida, é nesse sentido, gente, para que vocês busquem sair dessa zona de conforto, para que vocês busquem melhorar a sua organização. A gente sabe que ultimamente a sociedade está muito acelerada, muito imediatista em alguns pontos. Então, é importante que a gente sempre tente alinhar ali, otimizando o nosso tempo, né? E, óbvio, colocando as prioridades como prioridades e terceiras coisas como terceiras coisas. Para que lá na frente a gente não se estresse, não cause um estresse que vai causar outras questões aí emocionais. E... Toda vez que eu falo, calma. Eita! Calma. A própria questão da constância, né? A gente tem a mania de achar que a constância é só estar fazendo tudo, ótimo, maravilhoso. E não é. Constância é você estar embaixo, é você estar em cima, é você estar errando, é você estar acertando. Constância é você entender o seu limite, independente se esse limite está sendo muito bom ou muito ruim. E eu acho que é isso, né? Até a próxima.